Como escrever um livro bem-sucedido, um livro de sucesso? Bom, meu nome é Gabriela Gasparinho, sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, né? A gente publica livros de autores que têm a nossa ajuda para escrever, editar ou revisar suas obras. E esse vídeo eu estou gravando, na verdade, por conta de uma pergunta, né, que eu recebo às vezes de alguns interessados em escrever um livro, alguns autores, e eles querem saber como que eles fazem para escrever um livro de sucesso, um livro bem sucedido, né. Alguns até falam do tema best-seller, né, um ou outro, é raro, mas às vezes algumas pessoas me procuram falando que querem, como é que elas fazem para escrever um best-seller. Acho que as pessoas em geral já têm essa noção, esse conhecimento de que escrever um best-seller não é algo que possa se prever, né, porque realmente esse mercado ele é um mercado de livros, assim como a produção artística e cultural como um todo. Você faz, você escreve e de repente aquilo vira um best-seller, assim como memes. Às vezes você faz alguma coisa na internet, aquilo vira um meme, mas não tem como você prever, né, algo que vai viralizar na internet, nem um best-seller, né? Tanto que muitos autores que já escreveram algum livro que se tornou um best-seller, depois escreveram outros que não se tornaram, que não venderam tanto. Não há uma regra, não há uma fórmula. Se tivesse, acho que essa pessoa já estaria milionária aí, só escrevendo best-seller pelo mundo, né? Mas enfim, gente, voltando para o assunto agora, o que a gente pode sim prever ao escrever um livro para que ele seja um livro bem sucedido, aí sim, aí tem muita coisa que dá pra gente fazer e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Então primeiro a gente tem que definir o que é bem sucedido, né? O que é bem sucedido dentro desse vídeo que eu tô gravando, qual que é a minha definição de um livro bem sucedido. Pra mim, gente, um livro bem sucedido, um livro de sucesso, um livro que eu considero que tem alcançado o objetivo, é um livro que eu até anotei aqui, ele contém 3 características, né? Eu vou falar cada uma delas, mas primeiro eu vou explicar quais são as 3. Ele tem que considerar um bom texto, um bom conteúdo e um propósito, né? Um objetivo. Então, falando um pouquinho sobre a parte do texto, né? Então, esse livro, bem sucedido, ele tem um texto que ele foi trabalhado com cuidado, né? Ele foi escrito com carinho, não foi escrito às pressas, ou ele não foi escrito de qualquer jeito, só pensando assim, publicar logo, né? Se tinha um prazo, tudo bem, ele foi escrito dentro do prazo, mas com o devido cuidado com o português, ele foi revisado, ele passou por uma revisão de uma segunda pessoa, ele passou por uma leitura crítica de algum público, de alguém do público-alvo, para poder ver se a pessoa lendo, ela dá algum retorno, algum feedback de alguma coisa que estranhou, de algo que não ficou muito claro, né? Então, a parte da construção do texto é uma parte mais técnica, ela tem que estar nesse livro para ele ser, para mim, na minha perspectiva, para ele ser considerado um livro bem sucedido. Então, às vezes acontece de algum livro ter sido publicado, você vai ler, você vê que não teve o devido cuidado na edição, algumas palavras, alguns errinhos de digitação, né? Então, como é gostoso quando a gente lê um livro que você vê que ele está super bem editado, super bem revisado, né? Que foi escrito com cuidado, com vocabulário rico, né? Então, algo que eu tenho trabalhado cada vez mais nos livros aqui da Vidaria é a questão do vocabulário, né? Trazer um vocabulário bonito, um vocabulário rico, um português bacana para essa obra, tá? Então, essa é a parte técnica do texto. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto é o conteúdo, né? Então, esse livro de sucesso, esse livro bem sucedido, ao meu ver, ele tem que trazer um conteúdo de qualidade, né? Seja ele, aqui na Vidaria a gente trabalha com livros de não ficção, né? Então são livros teóricos, livros técnicos, autobiografias, livros de história familiar ou de história institucional. Então o conteúdo
desse livro tem que abranger toda a história, toda a ideia inicial a que se propôs, né? Então, que seja uma autobiografia. A gente se aprofundou devidamente nas questões da vida dessa pessoa, tá trazendo tantos pontos fortes quanto fracos dessa pessoa, os pontos, né, os sucessos como os fracassos dela, os aprendizados, porque todos nós temos. Então, o conteúdo tá amplo, tá aprofundado o suficiente. Isso é um livro técnico, né? A gente abordou tudo que a gente precisava. Esse livro traz tudo que ele se propôs a ensinar, a explicar, ou ele está muito superficial, ou está raso, né? Porque um livro de qualidade, um livro bem sucedido, né? Ele vem para auxiliar o leitor, né? A gente pensa no leitor quando a gente está escrevendo também, né? Não só no nosso prazer pessoal, mas também em quem vai ler. Né? Então esse livro ele está trazendo o conteúdo adequado, está tendo o devido cuidado de explicar tudo direito para essa pessoa que está lendo, né? Então do ponto de vista de conteúdo, essa é a questão. E do ponto de vista que eu chamo aqui de propósito, mas pode ser objetivo, intenção, enfim, você pode usar a palavra que melhor cabe aí dentro do seu contexto, mas o livro, para mim, na minha opinião, um livro bem sucedido, ele vem a preencher um propósito, um objetivo que a pessoa tem com ele. Seja uma realização pessoal, seja uma realização profissional, seja um objetivo comercial de uma empresa, enfim. Então ele tem que atingir esse objetivo para ele ser considerado um livro de sucesso. Então, às vezes, você tem a intenção de, enfim, realizar um sonho. Então, pronto, se você escreveu e você viu que seu sonho foi realizado, agora eu tenho um livro publicado, eu estou muito feliz com isso, você atingiu, você teve sucesso com o seu livro, né? Ou, se a sua empresa tem o objetivo de escrever um livro para registrar a memória dela, né? Então ela escreveu, aí ela fez um texto bem cuidado, ela se preocupou com o conteúdo e atingiu o objetivo. Pronto, esse livro é um livro que pode ser considerado um livro bem sucedido. Ou você é um especialista, um palestrante, você escreveu o seu livro e as pessoas que leram estão dando um feedback super positivo para você, um retorno, falando, nossa, tem me ajudado, adorei essa história, você falou exatamente o que eu estava precisando ouvir, ou você me inspirou em alguma coisa. Gente, pronto, né? Não interessa se foi 1, 2, 10, mas assim, as pessoas que estão lendo estão dando esse retorno. Então, para mim, no meu ponto de vista, esse livro foi considerado um livro de sucesso, bem sucedido. Né? Então, às vezes a gente fica muito preso nessas questões de popularidade, de vendas. Né? Obviamente, todo livro, toda obra, né, quando a gente entra num processo de, na maioria das vezes, não sempre, mas a gente entra num processo de um investimento, a gente vai imprimir, a gente vai diagramar, a gente vai gastar, né, dinheiro propriamente falando, né, para que isso se realize. Às vezes alguns autores esperam um retorno, mas às vezes eu gosto de ver a questão do livro para além dos retornos financeiros, porque se a gente se preocupar com isso, primeiro que assim, sabemos nós que aqui no Brasil, enriquecer vendendo livro, se é esse o seu objetivo, eu acho melhor você procurar outro mercado para trabalhar, porque não sei se de fato a questão de vender livros vai te tornar aí uma pessoa de muitos recursos financeiros. Então você pode tentar trabalhar com outro mercado. Então, né, se o seu sucesso na sua obra estiver atrelado a esse aspecto, até mesmo você pode estar com um livro com uma ótima qualidade, as pessoas podem estar gostando, mas talvez você não vai vender horrores, porque a gente está falando, né, de um mercado que realmente não é uma coisa que tem tanto apelo quanto outros tipos de produtos, né? Os livros, eles realmente, infelizmente, né, as pessoas não leem tanto. Então, esses são os 3 aspectos que eu considero que você deve considerar na sua obra para avaliar se ela é ou não um livro de sucesso, um livro bem sucedido. Se você ainda vai escrever, eu recomendo fortemente que você considere esses 3 aspectos para você balizar aí se o seu livro vai ter sucesso ou não. E depois você pode comentar aqui, escrever para nós o que você achou, se você escreveu já, se você já publicou, se você está feliz, realizado com a sua obra, e aí ela vai ser uma obra, então, bem sucedida. É isso, muito obrigada. Eu esqueci de dizer,
Se você puder curtir aqui o nosso canal, seguir a gente também no Instagram, Vidaria Livros, comentar, vai me ajudar muito, porque quanto mais gente comenta, curte, mais aumenta o nosso público aqui e eu tenho a possibilidade de falar para mais pessoas.